Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 26 de fevereiro, véspera da finalíssima da Recopa Sul-Americana. Partida importante, vale taça, o estádio vai estar lotado e a gente espera, claro, que o Botafogo consiga reverter um cenário que vai ser bem desafiador. Não por conta de falta de capacidade técnica, negativo. Capacidade técnica o nosso time tem e a gente sabe muito bem disso. Mas é porque a gente vai precisar reverter esse cenário sem de fato ter uma equipe que está bem estruturada. O Racing nem é esse time todo. Não é, definitivamente. O Botafogo no primeiro tempo lá na Argentina estava fazendo um jogo parelho, bem organizado. O Racing não estava conseguindo fazer nada. Teve uma boa oportunidade ali, real, né? Que o John fez uma grande intervenção num vacilo do Danilo Barbosa, que perde a disputa no corpo e isso gera essa chance. Mas, no geral, primeira etapa daquele confronto, super de boa. No segundo tempo, é verdade, o Racing teve mais oportunidades, muito por conta da mudança do Caçapa, quando ele tirou o Alan, abriu um espaço ali na nossa defesa. E a gente também teve a indisciplina tática do Barbosa se mandando ao ataque a troco de nada. E a gente acabou tomando o segundo gol naquele momento. Poderíamos até ter sofrido outros gols, mas o John conseguiu fazer grandes intervenções. Está lá para isso e que bom, conseguiu sustentar pelo menos uma derrota aí de no máximo 2-0. 2-0 que no futebol não é uma coisa assim extraordinária. Todo mundo sabe disso. 2-0 é um placar mega comum. Se o Botafogo faz 1-0 logo no começo da partida, até os 20 da primeira etapa, o estádio Newton Santos, irmão, ele vai para dentro. A torcida vai ser o 12º jogador. Tenho muita convicção em relação a isso. Se o time começa mostrando o futebol, pressionando, indo para cima e faz o 1-0, irmão, a atmosfera do estádio vai ficar assim uma coisa ensandecida e a gente vai jogar junto com os caras. Sem dúvida em relação a isso. Sem dúvida. Por isso que eu digo que foi muito importante a torcida do Botafogo, ela de fato ter comprado a briga. Sem ninguém falar, pô, vamos lá, gente. A gente precisa estar lá. Não precisou nada disso. A realidade é essa. E olha que aqui no canal, quantas e quantas vezes a gente já precisou defender essa ideia de que o lugar de torcedor é no estádio, que a gente tinha que estar lá. Quantas e quantas vezes a gente levantou essa bandeira aqui? Quantas e quantas vezes? Dessa vez, nem falei nada. Por conta de todo o contexto, a torcida irritada com a situação aí da ausência de um treinador, os resultados ruins, o Botafogo jogando mal pra caramba. Mas a galera, irmão, a galera decidiu que nós vamos lutar até o final. E isso daí, pode ter certeza, vai influenciar na própria maneira como os jogadores vão encarar esse confronto. Quando eles forem a campo para começar aquele trabalho de aquecimento para essa grande decisão contra o Racing, e eles começarem a perceber aquela atmosfera da torcida chegando, a arquibancada ficando cheia, eu duvido que o vestiário do Botafogo vai estar calminho, vai estar todo mundo inflamado com aquela vontade de, meu irmão, é na nossa casa, é diante da nossa torcida. Essa taça vai ser nossa. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem que lidar, enquanto equipe mesmo. O Botafogo é melhor do que o Racing. O Botafogo é melhor do que o Racing. Eu não tenho dúvida em relação a isso. A gente vai ter que encarar os nossos próprios desafios internos. A gente vai precisar reativar um pouco daquela memória de 2024. Talvez nem só um pouco, bastante. Mas a gente vai conseguir, cara. A gente vai conseguir. Vai ser o primeiro jogo na temporada onde verdadeiramente o time vai entrar em campo com o estádio ali, meu irmão. Modo ativado. Vambora, vamos lutar junto. E claro, a gente precisa que o Cláudio Caçapa, como treinador interino, ele tenha um bom plano de jogo para que a gente possa neutralizar as armas do adversário e, ao mesmo tempo, explorar as suas fragilidades. O Botafogo ele tem que ter uma estratégia para esse confronto que não permita ao Racing, pelo menos ali na metade inicial do primeiro tempo,
sequer respirar direito. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Não pode começar o jogo com a temperatura baixa, sabe? Cozinhando em banho-maria. Não pode. Para essa quinta-feira, irmão, é a gente pisar no acelerador de 0 a 100 em 3 segundos no máximo, porque o estádio vem junto. E é isso que o time do Botafogo precisa. Por diversas vezes, confrontos desse tipo, eles são decididos naquela base do vamos que vamos. De forma organizada, claro, não é para você jogar de qualquer maneira, mas naquela base da empolgação. Lateral passando, fazendo ultrapassagem, chegando na linha de fundo, os jogadores pisando dentro da grande área, a gente podendo trabalhar pelo corredor lateral, corredor interno, corredor central, troca de posições, movimentações e o time do Racing batendo cabeça. É o que a gente precisa. Então eu espero de verdade que o Caçapa ele tenha um plano. Lembrando daquele discurso do Cantarelli, né? O Portuga tem um plano, o Caçapa tem um plano. A gente precisa muito disso. E claro que os jogadores eles estejam muito focados, muito ligados do começo ao fim. Nós teremos 90 minutos mais acréscimos para decidir a parada. Contamos com a volta do Arthur, que vai ser uma volta muito importante. Deve ser titular ali pela direita. Espero muitas associações entre ele e o Savarino. Espero o Igor Jesus não sendo apenas um sopro de esperança jogando sozinho, mas tendo seus companheiros para dar sustentação. Espero que a gente possa ter o Matheus Martins, enfim, fazendo um grande jogo nesse começo de 25. Porque é bom lembrar, tem que deixar tudo em campo, até porque a gente vai ficar um mês fazendo uma pré-temporada, uma nova pré-temporada. Ou melhor, não dá nem para falar que é uma nova pré-temporada, porque esse período inicial a gente desperdiçou. A pré-temporada. O Botafogo vai dar alguns dias de folga até segunda-feira. Na terça-feira os jogadores voltam a trabalhar. E, obviamente, a gente espera que essa situação do treinador esteja resolvida. O Wellington Arruda até trouxe ali algumas dicas na live dele, lá no canal Panorama Botafoguense, dizendo que esse outro nome em alternativa ao Roberto Mantini habla, pode ser um argentino, pode ser um uruguaio, pode ser um espanhol, né? Já tivemos o Rafa Benítez, por exemplo, conversando com o Textor. A gente sabe que não é ele, mas é só para deixar claro que já teve um treinador europeu conversando com o Textor que habla, né? Mas pode ser um treinador argentino, o Textor mudando um pouco aí a mira, né? Já que com a situação do Roberto Mantini está complicada por conta das cifras. O Botafogo vai até formalizar a tal proposta. Nessa altura do campeonato talvez até já tenha feito isso, podendo chegar aí próximo das cifras que o italiano deseja. Mas não sendo o Roberto Mantini, que no meu entender nesse momento é o mais provável, já temos então uma outra situação se desenrolando. E a gente precisa que seja resolvido até terça-feira com o técnico já no Lonier dando seu primeiro treinamento. De repente na quarta-feira de cinzas você já faz ali a coletiva de apresentação, sabe? Precisamos, porque quanto mais o tempo for passando e o mês de março for avançando, sem que a gente tenha esse comando definido, a gente está desperdiçando mais uma vez um tempo valioso. E essa pré-temporada de verdade, fazendo ali treinamentos específicos, dentro de um modelo de jogo que vai ser aplicado, com a metodologia de trabalho sendo bem assimilada pelos atletas, pelos jogadores, né? Esse entendimento, você aprofundar as relações nesse mês, treinador, comissão técnica e seus comandados, vai ser muito importante para o que está por vir, cara. Então o Botafogo ele tem que definir essa parada logo. O Textor ele tem que conseguir fazer com que o novo treinador esteja no Rio de Janeiro trabalhando já a partir de terça-feira. Já a partir de terça-feira. Porque caso contrário, daqui a pouco a gente vai ter 20 dias de preparação, a gente vai ter 18 dias de preparação. É um tempo legal? Tá, é um tempo legal. Mas você pode ter mais. No fim das contas, a verdade é essa. Você pode ter um tempo maior. Justamente para poder, né, fazer os amistosos. Inclusive, a ideia do Botafogo é fazer um amistoso por semana. Aquilo que a gente já tinha debatido aqui no canal, né? Não vai ficar esse tempo todo só fazendo 2 jogos treinos, alguma coisa assim. Vai ter amistoso, vai ter uma coisa que se aproxime mais do que é um jogo de verdade. O Botafogo, por exemplo, poderia marcar amistoso contra o Cruzeiro. Tanto aqui quanto lá, de repente.
Porque o Cruzeiro também vai ficar com esse período sem jogar. Foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro. A Copa do Brasil só vai entrar lá na terceira fase, assim como é o caso do Botafogo. E vai ter todo esse mês de março só para treinar e se preparar. De repente a gente pode aproveitar. Ah, o Cruzeiro também tá sem calendário? Então vambora, pô. Marco amistoso, nível de primeira divisão. Um jogo para ser levado a sério, sabe? Para não ser só um joguinho treino ali que ninguém tá vendo. Pode até fazer uma iniciativa de colocar ingresso solidário no estádio Newton Santos. Tu leva 1 quilo de alimento não perecível e a gente cria um clima de jogo ali, de repente com 10 mil torcedores. Porque a gente sabe que o botafoguense acaba indo, né, irmão? A gente sabe disso. Se a diretoria do Botafogo promover um amistoso contra um Cruzeiro no estádio Newton Santos, onde o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, no mínimo uns 10 mil botafoguenses vão, cara. Porque a gente vai ficar em abstinência de Botafogo o mês de março inteiro. O mês de março inteiro. Eu me deslocaria de Niterói para ir ao estádio Newton Santos para assistir um amistoso como esse. Ainda mais sendo adversário de nível, né? Um adversário que a gente vai enfrentar logo mais na competição nacional. Eu gostaria de ver o Botafogo fazendo isso. Normalmente esses amistosos, contudo, acabam sendo contra equipes que são muito mais frágeis, né? Ah, de repente o Botafogo vai fazer um amistoso contra o Bangu. Aí não tem jeito, né? Aí contra o Bangu realmente fica complicado. Mas se for um adversário de nível, um adversário legal, o Sport foi eliminado da Copa do Brasil, se bem que o Sport deve estar na Copa do Nordeste. Será que o Sport está na Copa do Nordeste? Deixa eu procurar aqui rapidinho. Copa do Nordeste. Classificação. Sport está na Copa do Nordeste, então o Sport não teria como. O Juventude foi eliminado da Copa do Brasil. O Juventude pode ser um adversário, da gente de repente pensar aí, né? Vai terminar o campeonato estadual lá, e aí você pode ter o Juventude disponível para fazer algum amistoso, e você consegue fazer um amistoso contra uma equipe bacana. Né? O Maringá eliminou o Juventude da Copa do Brasil. Como é que tá a questão do Juventude no Campeonato Gaúcho, ó? Isso aqui é só pra gente imaginar possíveis adversários do Botafogo em eventuais amistosos. Vamos dar uma olhada aqui na tabela do Campeonato Gaúcho. Eu sei que eles estão na semifinal. Só deixa eu dar um confere aqui. Como é que tá a situação nesse momento, ó. O Juventude perdeu a primeira partida da semifinal pro Grêmio por 2-1. Vai que é eliminado no jogo de volta. Já fica sem calendário no mês de março. Você já teria Cruzeiro e Juventude para você poder enfrentar nesse período. E é o melhor dos cenários você enfrentar adversários que têm um nível acima. Que são adversários que você vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Não gostaria de ver o Botafogo queimando amistoso com um Bangu ou com um time sem divisão, sabe? Acho que o Bangu até tá sem divisão, mas enfim, você entendeu? Um time frágil. Prefiro um amistoso contra uma equipe que tem um nível legal, competitivo, pra gente poder de fato fazer o apronto, né? Pro que tá por vir. O que você pensa sobre isso, inclusive, Fogão? E o que você espera da partida de amanhã contra o Racing? Quero saber a sua opinião, então deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like e inscreva-se no canal, sempre muito importante você fortalecer aqui o desenvolvimento do nosso trabalho. Estamos buscando os 58 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Beleza? Por hora é só, eu tô indo nessa, na hora do almoço eu tô de volta, hein? Conto com a presença de vocês. Beijo no coração, fui!